Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Gente, deixa o likezão aí, tá bom? Pra gente continuar aí voando aqui no canal Café do Setorista. Deixa eu trazer a informação do Gabigol para vocês, tá? Eu quero, primeiro, né? Eu não cubro o Flamengo. Então, por que eu fico sabendo das coisas? Por que eu fico sabendo do salário do Gabigol? Porque esse salário, né, essa informação desse salário, chegou ao Corinthians de uma forma que o Corinthians não trata como especulação. O Corinthians confia tanto nessa pessoa que passou o salário do Gabigol, que é uma pessoa de mercado, que o Corinthians sequer se mexeu, né, para tentar fazer uma proposta para o Gabigol. Então, eu sou setorista, né, talvez um colunista, enfim, um jornalista que cobre o Corinthians, né? Eu sou do Corinthians, né, da cobertura do Corinthians, melhor dizendo. Então, eu fico sabendo, né, do salário do Gabigol, por exemplo, por fontes no Corinthians, tá? E esse salário, né, o salário do Gabigol é de 2,5 milhões, tá, de reais por mês. Eu não sei se o Hulk ganha mais do que isso, eu não sei se o Dudu, acho que o Hulk não deve ganhar mais que isso, eu não sei se o Dudu no Palmeiras ganha mais do que isso. Caso não ganhe, o Gabigol deve ter aí o maior salário do futebol brasileiro. Vocês podem pensar que é muito alto, claro que é muito alto, mas podem pensar que isso é ilusório, não é. O Gabigol, para alguns, já foi comparado com o maior ídolo da história do Flamengo, comparado inclusive com o Zico, tá? Comparado inclusive com o Zico. Então, essa história que o Gabigol ganhou 1,5 milhão, 1,6 milhão, isso aí é história de quem não, enfim, não conhece os bastidores do futebol. Porque se o Gabigol ganhasse 1,5 milhão, vamos supor que ele ganhasse 1,6 milhão, o Gabigol. Qual seria a dificuldade do Corinthians em contratar o Gabigol? Teria que chegar a um acordo com o Flamengo. É bom lembrar que no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. O Flamengo perderia de graça. Então, qual seria a grande dificuldade? A grande dificuldade do Corinthians não é negociar com o Flamengo. A dificuldade do Corinthians é pagar o salário do Gabigol. O Corinthians considera, assim, algo impensável. Por quê? Porque o cara ganha 2,5 milhões. Se o cara ganhasse 1,6 milhão, tá? Se o cara ganhasse 1,6 milhão ou 1,5 milhão, como está dizendo o Quirino aí, qual seria a dificuldade? Ele abaixaria para 1,5 milhão, por exemplo, ou o Corinthians subiria para 1,6 milhão e fecharia com ele. Gente, o Yuri Alberto, que está muito abaixo do Gabigol, ganha 1,5 milhão no Corinthians, tá? Então, assim, quem está falando aí que não é verdade, que não sei o que o salário é outro, cada um acredite em quem quiser. Eu, sinceramente, não estou afim de ficar discutindo. Eu confio na minha informação, acabou e ponto. Acredite quem quiser. E se vocês estão aqui é porque vocês acreditam em mim, tirando uns 2 ou 3 que sempre vem um hater ou outro. Isso é normal. Então, assim, eu estou vendo aqui os salários que vocês estão colocando do Dudu. Ó, o Victor Trindade falou que o Dudu ganha 2,6 milhões no Palmeiras.
Então seria o maior salário do futebol brasileiro. O Gabriel Souza fala em 2 milhões e 100. Enfim, não é nenhum absurdo. Nós estamos falando do goleador do Flamengo em 2019, 2020, 2021. Nós estamos falando de um cara que fez gols em 2 finais de Libertadores que o Flamengo conquistou, extremamente decisivo. Um cara que foi comparado ao Zico. Então, é impossível, gente, o Corinthians pagar 2 milhões e 600. Desculpa, 2 milhões e meio. E vocês, tem que raciocinar um pouco. Vocês precisam raciocinar. Se fosse 1,5 milhão, não é impossível. Não seria impossível. Tá bom? Não seria impossível se fosse 1,5 milhão. Por quê? Porque o Corinthians já paga mais de 1 milhão para o Renato Augusto, mais de 1 milhão para o Paulinho, mais de 1 milhão para o Yuri Alberto. 1,5 milhão, Yuri Alberto, o Roger Guedes, 1,5 milhão. O Corinthians paga 1 milhão para Juliano, o Corinthians paga 900 mil para o Gil, o Corinthians pagou mais de 1 milhão para o Willian. O Corinthians, gente, não seria problema. Por que é problema? Porque são 2,5 milhões por mês de uma fonte bem segura que me passou. E essa fonte me disse o seguinte: Samir, com esse salário, nem o Mano e nem ninguém pode pedir o Gabigol como reforço. Tá? Vou repetir o que a fonte me disse. Samir, com esse salário, nem o Mano e nem ninguém pode pedir o Gabigol como reforço, porque ele ganha 2,5 milhões lá, tá? Essa informação de Gabigol no Corinthians saiu do staff do Gabigol para cá. Não saiu do Corinthians para lá, tá? É claro que a fonte também me disse, Samir, se o Gabigol for oferecido com um salário compatível ao clube, ele interessa muito, o Mano gosta muito dele. O Mano até pediu a contratação do Gabigol no passado, quando era técnico do Cruzeiro. Então, gente, são informações na temperatura certa para você, tá? Para você ficar bem informado e saber o que está acontecendo realmente aí o salário do Gabigol, que deixa a situação inviável. A mesma fonte ainda me disse, Samir, só se o Flamengo, né, ficar de saco cheio do Gabigol e aceitar emprestá-lo, entendeu? Pagando ainda metade do salário ou 1 milhão do salário, enfim, uma grande parte, uma grande fatia desse salário. Fora isso, é impossível, tá? O Gabigol ser jogador do Sport Clube Corinthians Paulista, por tudo isso que eu já falei para vocês. O Hugo, deixa o like aqui, tá, gente? O Hugo já é jogador do Corinthians, lateral do Goiás, de 26 anos. Ele vai ser anunciado só depois que terminar o seu contrato com o Goiás no fim dessa temporada, tá? Então, olha só. O que eu apurei é que o projeto, né, da comissão técnica não é trazer apenas o Hugo para a lateral esquerda. É trazer também um outro lateral que chegue com status de titular, tá? Então é isso que a gente apurou. O Hugo foi contratado porque o Corinthians vai precisar de jogadores para compor elenco. O Corinthians não vai ter nenhum lateral esquerdo, talvez, no ano que vem. O Corinthians não está interessado em adquirir e exercer, né, a compra do Matheus Bidu. O Corinthians não está interessado, tá, nisso. E nem tem mais obrigação de compra, porque o Bidu não atingiu o número de partidas, né, nessa cláusula que obriga o Corinthians a comprar em certo número de jogos. Nem se ele fizer os 4 jogos finais, o Corinthians ele vai atingir essa marca. Então, o que eu apurei, que é uma informação que eu acho importante, eu acho que é uma informação boa para vocês, é que além do Hugo, o Corinthians mira outro lateral esquerdo no mercado. Tá? Isso é uma informação para você comemorar, porque muita gente já estava insatisfeita com o Corinthians começando, né, o Corinthians começando a temporada aí com o Hugo de lateral esquerdo. Não é isso que vai acontecer, tá? A ideia é outra, né? O Corinthians está de olho em outro lateral, não sei quem é. A ideia é trazer mais um, talvez eles nem tenham nome ainda, tá? O que me passaram é que eu
eu perguntei se o Hugo daria conta do recado e me falaram, Samir, o Hugo, ele não vem para ser o titular. Ele pode até conquistar isso, jogando muita bola. Mas ele não foi contratado para ser o titular, tá? Não foi. Aliás, nunca se ouviu falar mais naquele lateral esquerdo do Joinville, que tinha um nome aí de escritor, esqueci o nome dele. É Joinville também que ele veio? O Corinthians contratou um lateral para o sub-20, lembra? Que poderia ser utilizado no profissional. Isso nunca aconteceu. Estranho também, né? João Vinícius. Vocês sabem tudo, né? João Vinícius. Não, Reginaldo não. Reginaldo era do Corinthians, foi emprestado e não interessa mais. É esse nome mesmo, do Novo Hamburgo, João Vinícius, ó, o fantasma de Kevin, fantasma de Kevin. E o Thiago Lacerda aí me ajudando, ó. Eu lembrei, né? Nós trabalhamos juntos aqui, né? Em relação ao Caio Alexandre, o Corinthians fez uma consulta. O Thiago Fernandes trouxe, repórter. Ele diz na matéria dele que o São Paulo e o Corinthians fizeram consulta e o Palmeiras nem consulta fez, hein? E tinha gente já dando ele como contratado do Palmeiras. O Fortaleza está exercendo o direito / obrigação de compra. São 2,5 milhões de dólares. Cara, é muito pouco para um volante da qualidade dele. E o pior, né? E o melhor para o Fortaleza e o pior para a gente. Que o Fortaleza, esse acordo já estava alinhado, pode pagar isso de forma parcelada. Eles já pagaram 500, vão pagar 500 na segunda parcela, vai ficar faltando 1,5 milhão. 500 mil dólares, né? Então seria uma operação, se alguém quisesse contratar, passando pelo Fortaleza, quem ganharia tanto, que o Fortaleza comprou 40% dos direitos econômicos dele. Seria uma operação de uns 10 milhões de dólares, um jogador bastante caro, não é? Então é difícil, tá? O Caio Alexandre, a informação que nós temos é essa, que o Corinthians consultou, tá? Consultou, nada demais, enfim, é assim. Cara, eu buscaria alguns jogadores que eu buscaria. Eu buscaria o Vinha para a lateral esquerda. Tentaria, né? Eu acho que o Corinthians deveria entrar na briga do Scarpa. Eu acho que o Corinthians deveria ir atrás do Moisés, atacante que estava no Fortaleza e foi pro México. Esse cara é muito bom, velho. Ele vai todas, ele é muito forte fisicamente, finaliza bem e não é aquele velocista burro, né? Ou corre ou pensa. Não, ele sabe jogar bola, velho. Ele sabe jogar bola. Tipo o Arias do Fluminense, que não é um cara que ele apenas corre, tem velocidade. Ele é inteligente jogando, né? Como o Gil, ponto esquerda, que jogou no Corinthians. Lembra aquele lance contra o André Luiz lá no jogo do Santos? Eu estava lá. De tantos jogos que eu estava no vestiário, no estádio, aquele foi um dos jogos mais emocionantes da minha vida. Né? Eu estava na arquibancada, eu estava atrás do gol, não atrás do gol que o Gil e o Ricardinho fizeram o gol. Eu estava de frente, assim, pro lance, né? Eu estava atrás do outro gol. E o Gil e o Ricardinho fez o gol. Eu não sei se era setor amarelo e ele fez um setor laranja lá no Morumbi, ou vice-versa, mas eu estava atrás desse gol e vi o lance de frente. Cara, você vê que não é um cara que... O Gil não era um cara que só tinha velocidade. Esse monte de anta que tem por aí. Só sabe correr com a bola. Pô, ele, qualquer Zé Ruela hoje, não ia nem chegar no fundo, já ia cruzar antes. O Gil foi no fundo, cortou, derrubou o cara, levantou a cabeça, cruzou rasteiro. Entendeu? É esse tipo de atacante que o Corinthians precisa. E o Moisés do Fortaleza é um cara que eu acho que o Lautaro Dias não deve ser caro, lá daria para trazer. E o Moisés, entendeu? É montar um time não muito caro, mas muito eficiente, tá? Eu penso assim, não sei você.